Livro de Levítico, capítulo 21, verso 18. Verso 16, a partir do 16. Quem achou diz amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face, ou com corpo deformado, ninguém com uma perna ou um braço quebrado, ninguém que seja corcundo, anão, ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna, outra qualquer doença de pele, ninguém que seja estéril, nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas ao Senhor Yahvé. Se nele houver alguma mácula, tem defeito, e por isso não poderá se aproximar para oferecer pão do seu Deus. Esse homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas, como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina ou o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem defeito, e por isso tornaria impuro todos os objetos sagrados. Eu sou o Senhor Yahvé, eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel. Amém. Você pode dizer graças a Deus pela tua palavra. Tome seus assentos em nome de Jesus, por gentileza. Irmãos, eu falei um pouquinho aqui sobre oferta na palavra de oferta, e primícias. E os irmãos puderam ouvir a partir do texto lido de que Deus nunca aceitou, Deus não aceita, e Deus nunca aceitará oferta mal dirigida, oferta manca, oferta aleijada, oferta de qualquer jeito. E esse texto, irmãos, ele é tão interessante, porque ele vem nos mostrar a percepção de Deus acerca do coração do homem, quando ele se apresenta diante de Deus. E eu abro aqui um parêntese para poder dizer para mim e para você, como é que nós nos apresentamos diante do Senhor? Como é que nós nos apresentamos diante do nosso Deus? Esse texto, a palavra do Senhor vem a Moisés, para Moisés transmitir o recado para Arão, também profeta e sacerdote, para que Arão pudesse transmitir o recado para o povo. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão e Arão fala com o povo, porque Deus não quebra princípio. Diga comigo, Deus não quebra princípio. Existem pessoas que elas gostam de passar direto, elas não gostam de cumprir hierarquias espirituais, elas gostam de passar direto, elas passam por cima de cobertura, elas passam por cima de autoridade, elas passam por cima de governo, elas passam por cima de tudo. E quando eu digo isso, irmãos, é espiritual. Eu não estou dizendo apenas o governo físico, eu estou dizendo espiritual, principalmente espiritual. Existem pessoas que não respeitam a hierarquia espiritual, elas não respeitam a autoridade espiritual, sendo que o próprio Deus, ele se submete à autoridade espiritual. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, e Arão fala com o povo. Tem gente que às vezes ela não respeita a autoridade, está participando de um ministério que tem um líder, ele passa por cima do líder, vai direto no pastor, ele passa direto do líder, vai direto no outro que está acima. Escuta, nós precisamos aprender a andar debaixo de autoridade, amém, povo de Deus?
precisamos aprender a andar debaixo de autoridade. Se Deus colocou uma autoridade sobre a sua vida, se submeta, honra. Porque quando você se submete a uma autoridade de Deus sobre a sua vida, você honra, você está trazendo bênçãos sobre a sua vida. Bênçãos sobre a sua vida. Agora Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, e Arão vem e diz para o povo, e o Senhor então diz através da palavra, eu não recebo oferta manca, eu não recebo oferta de qualquer jeito, eu não recebo sacrifício de qualquer jeito, eu não recebo. Quando vocês vêm se apresentar a mim, que vocês sejam perfeitos, que vocês entreguem oferta perfeita, que vocês se apresentem de forma perfeita, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Olha o recado de Deus para o povo de Israel, e esse mesmo recado do Senhor hoje é para mim e para você, quem está aqui nessa noite. É o mesmo recado de Deus, tanto para mim quanto para você nessa noite. Eu não recebo oferta de qualquer jeito, eu recebo oferta de primícias, eu recebo oferta de valor, eu recebo corações inteiros, eu não recebo corações quebrados, eu não recebo as coisas mais ou menos, eu sou um Deus poderoso, eu sou um Deus santo, e quando eu recebo alguém que está disposto a se entregar por inteiro. Quando você vem no santuário adorar o Senhor, quando você entra daquela porta para dentro, como que você entra? O Senhor diz para o profeta, dizendo assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você chegou é santo. A casa do Senhor é a casa de oração, ela é santa, porque a igreja se reúne para adorar um Deus que é santo. Então quando nós entramos no santuário do Senhor, nós devemos entrar com reverência, nós devemos entrar com respeito, nós devemos entrar com o coração quebrantado, nós devemos entrar com o coração contrito, nós devemos entrar com o entendimento de que Deus está na casa. Deus está na casa. Quantos creem nisso? Deus está presente. E então o Senhor diz para o povo, através de Arão, que ordena para que os descendentes, tanto os sacerdotes, principalmente os sacerdotes, que se aproximem, e os levitas, se aproximem e entreguem suas ofertas para o Senhor. Irmãos, aqui nesse texto, especificamente, ele está apontando para os sacerdotes e os levitas. Só que no Velho Testamento, tanto os sacerdotes quanto os levitas, eles eram separados por Deus para um serviço específico na casa do Senhor. Só que no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que o Senhor agora, através da igreja a qual o Senhor estabeleceu, Deus agora instituiu a igreja como um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. O que significa isso, pastor? Que agora não tem apenas um sumo sacerdote, ou um sacerdote levantado por Deus, para um serviço específico na casa do Senhor, por causa de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, e a ressurreição de Jesus Cristo, e os pecados perdoados para todos aqueles que creram. Agora nós fomos constituído por Deus um reino de sacerdote. Olhe para a pessoa do lado e diga assim, você é sacerdote de Deus também. Você é sacerdote, sacerdotisa do Senhor também. Sabe o que isso implica, irmãos? É que quando nós olhamos para o pastor, a gente fala assim, o pastor tem que ser santo. A gente olha para o pastor e fala assim, o pastor não pode pecar. A gente olha para o pastor e fala assim, o pastor tem que ser exemplo. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, você também tem que ser igual o pastor, porque você também é sacerdote. Quem entendeu diz um glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus. Pastor tem que jejuar, bonito, né? Você também. Pastor tem que orar, legal, claro que tem, mas você também. Pastor tem que ser um exemplo na sociedade, claro que tem que ser, mas você também. Quem está entendendo diz amém. O pastor é sacerdote do Senhor, sim ou não? Você também. Olhe para a pessoa do seu lado de novo e diga: você é sacerdote, tá? Você é sacerdote. E como sacerdote do Senhor, você tem responsabilidade. Como sacerdote do Senhor, eu tenho responsabilidade. Como sacerdote do Senhor, você tem responsabilidade. E olha
Quando nós olhamos o texto, olhamos a palavra do Senhor, nós vemos Deus agora exigindo, diga comigo, exigência de Deus. Irmãos, Deus não está pedindo, Deus está exigindo daqueles a qual Ele constituiu como levitas e sacerdotes, que andem em santidade, que se apresentem diante do Senhor em santidade, que quando tragam as suas ofertas para o Senhor, tragam em santidade, e quando oferecem para o Senhor em santidade, oferecem boa oferta para o Senhor. E quando fala oferta, irmão, o pastor está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, porque essas pessoas, como sacerdotes do Senhor, eles tinham um propósito no coração de que tudo que eles faziam para Deus era o melhor, porque eles entendiam que Deus era santo, poderoso, e Deus não recebia qualquer coisa. Agora eu quero fazer uma aplicação para você que é sacerdote, para nós que somos sacerdotes. Como é que nós nos apresentamos diante do Senhor? Primeiro, quando entramos na casa de oração para cultuar, você vem como um sacerdote, ou você vem como uma pessoa qualquer? Hoje não tem nada para fazer, né? Não tem nenhuma festa na cidade, acabou o rodeio, não tem nenhum show de secular, não tem nada, eu vou para a igreja. Como é que você se apresenta no santuário? Você se apresenta como um sacerdote a qual o Senhor te fez, te constituiu? O sacerdote, ele entra no santuário disposto a entregar o melhor. E o melhor do sacerdócio, irmão, não é a sua oferta em espécie. O melhor do sacerdócio é o seu coração, a sua rendição a Deus. Olha, o Senhor agora começa a pontuar para os levitas e sacerdotes. Eu quero ir mais para frente, porque o tempo não nos permite. E o Senhor exige alguns níveis mais profundos para alguém que se propõe a viver uma vida de sacerdócio no Senhor e entender o chamado de Deus. Existem os níveis do sacerdócio, e este começa em casa e vai subindo até chegar nos pastores, apóstolos e por aí vai. Todos os que exercem o ministério, seja na sua casa, ou seja no altar, ou na casa do Senhor, ele precisa ter um entendimento de que eles são ministros do Senhor. Diga comigo, ministros do Senhor. Ei, pastor, mas eu não sirvo nada na igreja. Mas você é um chefe de família, você é um pai, você é uma mãe. Você precisa entender que Deus te levantou como autoridade, como sacerdote do seu lar, sacerdotisa da sua casa. Você é um ministro ou uma ministra do Senhor dentro da sua casa. Um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor dentro da sua casa. Precisamos entender que quando nós trazemos isso do nível de casa para a igreja, quando estamos inseridos no organismo da igreja, do desenvolvimento ministerial, todos estão incluídos como sacerdote. E por isso, tudo o que faz, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para o homem, é para o próprio Deus. O diácono, quando serve lá na diaconia, ele não está servindo o pastor, não está servindo a igreja, ele está servindo o próprio Deus. O ministério, os líderes do ministério infantil, quando estão cuidando das crianças, estão lá ensinando a palavra, eles não estão fazendo isso por causa da pastora Priscila, eles não estão fazendo isso por causa do pastor Edinho, eles estão fazendo isso porque Deus os vocacionou, Deus os chamou, eles entenderam, eles estão fazendo para a glória de Deus. Ministério de louvor, quando está cantando, tocando, pela frase mais bonita, pela virada mais bonita que o ritmo dá, ou que a melodia exige, não é para a sua autopromoção, não é para mostrar o seu talento, eles estão fazendo isso porque Deus levantou para ser levita no altar, para a glorificação do nome de Jesus. Tudo é para Ele, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É para Ele.
Por isso que quando nós entramos na casa, no santuário do Senhor, nós não viemos para uma reunião social, para ver uma pessoa que nós não vemos há uma semana, para encontrar um irmão que já fazia dia que eu não via ele. Não, nós não viemos para prioritariamente ter esse momento social. Isso pode acontecer, é bom e é saudável, mas isso não é o mais importante. O mais importante, quando colocamos os pés no tabernáculo, é ter o coração quebrantado, porque aqui a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é a adoração, a Ele seja o nosso culto, a Ele, não a outro, a Ele. Ele é o centro, o Senhor é o centro. O Senhor é o centro do culto, o Senhor é o centro da minha vida, o nosso Deus é o centro da reunião, Ele é o centro. Não existe outro motivo para estarmos aqui. E o verso 18 a 20, a palavra do Senhor vem nos ensinar de que nenhum homem, e quando a palavra homem nesse contexto não é sexo masculino, é espécie humana, nenhum homem, nenhuma espécie humana, em que houver defeito, ou qualquer outra atribuição, outra enfermidade, outras situações, como por exemplo, cegueira, ser coxo, ter o rosto mutilado, homem que não tiver o pé quebrado, corcovado, anão, ou qualquer outra, belida no olho, sarna, impija, ou for estéril, não deve apresentar-se como oferta diante do Senhor. Pastor, como assim? Como que alguém que tem defeito não pode se apresentar ao Senhor, irmãos? Isso é dentro da cultura e o ensinamento que Deus havia dado para o povo de Israel. Tanto que na época de Jesus, escute isso, preste atenção para você entender. Na época do povo de Israel, Jesus, quando ele entrava no santuário, havia alguém sempre nas portas olhando para saber se tinha alguém manco, se tivesse alguém com sarna, se tivesse alguém com alguma doença, algum defeito. Não podiam entrar no santuário, porque Deus não permitia. O povo entendia que isso era uma espécie de peso da mão de Deus, para que essa pessoa tivesse esse tipo de enfermidade, e ela não podia entrar no santuário. Logo, ela tinha que entregar suas ofertas, para que o sacerdote pudesse oferecer a Deus em favor dela. Era assim, desde o começo. Na época de Jesus também não era diferente. Se você for lembrar, vai ter um texto da palavra do Senhor, onde um homem tinha uma mão mirrada, ele esconde a mão e entra dentro do santuário, porque ele queria ouvir a palavra, e ouvir a palavra do mestre. Agora o que acontece? Quando ele estava lá escondido, o Senhor estava falando, o Senhor viu ele, Jesus viu ele, Jesus disse: ei, você, homem, venha ao centro. Aquele homem então estava escondendo o seu defeito, aquele homem estava escondendo a sua deformidade, e o Senhor o trouxe no meio, disse: vem aqui à frente. E aquele homem então levantou e veio, o Senhor disse: mostra-me tuas mãos. Aquele homem então certamente desenfaixou sua mão e mostrou. O Senhor estava com isso, dizendo o seguinte: você poderia ter sido impedido de entrar aqui, mas já que entrou, eu, Jesus, o Senhor estava dizendo: eu, Jesus, te enxergo tua deformidade, enxergo o teu defeito, te trago à frente, porque quando eu estou e enxergo o teu defeito, não é para te apontar o dedo, não é para te acusar, é para poder te curar, é para poder te libertar, é para poder te restaurar, é para glorificar o nome de Jesus na sua vida. É por isso que eu e você, como crente, irmão, nós não devemos ficar olhando para o pecado e para o erro das pessoas. Nós não podemos fazer isso, sabe por quê? Porque aquele homem, ele tinha a mão mirrada, ele estava lá escondido. A pessoa, quando está em pecado, ela nem tem coragem de vir na igreja. Sim ou não? A maioria das vezes a pessoa que está em pecado, ela fala: eu não vou na igreja não, porque eu não sou santo. O inimigo põe na cabeça dela, fala: só vai para a igreja quem é santo, só vai na igreja quem não tem pecado, só vai na igreja quem é perfeito. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: aqui está um monte de gente imperfeita, mas o perfeito está aqui nessa noite. O perfeito está aqui nessa noite. Jesus estava na casa, aquele homem aleijado entrou, e quando ele entrou, Jesus viu a enfermidade dele, Jesus viu a doença dele. Quando Jesus chamou ele para frente, não foi para te expor. Jesus disse para ele: você mostra as suas doenças, mas eu vou te curar. Todas as vezes que você se expõe para um Deus poderoso, não é para você ficar pior, é porque o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer. Mas é um problema grave que às vezes nós enfrentamos, porque nós não gostamos de nos expor.
Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: às vezes tem que se expor para ser curado. Às vezes tem que se expor para ser curado. Deus não aceita oferta de qualquer jeito. Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Deus não aceita. E olha, irmãos, como que essas pessoas se apresentavam e o Senhor não aceita. O Senhor diz: agora eu vou listar aqui algumas coisas que eu não aceito. Pessoa cega. Pastor, então Deus rejeita todos os deficientes. Não, isso aqui é uma aplicação espiritual. E você que é espiritual, você vai entender, amém? Não é físico, é espiritual. O Senhor diz: cego. Jesus disse que tem pessoas que têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Aqui ele estava se referindo a cegueira e surdez espiritual. Eu aprendo aqui que eu preciso ter iniciativa que corresponda com aquilo que eu vejo. Preciso prestar atenção que a palavra diz, ou na circunstância ao meu redor. Às vezes tem coisas que é pecado na nossa vida, e estamos dando brecha para o inimigo e não percebemos. Existem áreas de mudanças, todo mundo está vendo, menos nós. Está na hora de examinarmos a nós mesmos com mais honestidade. Resquícios de religiosidade, maus hábitos e vícios, muitas vezes são a cegueira que nós não enxergamos. Quantas pessoas cegas e não sabem que são cegas? Elas são cegas para as coisas espirituais, mas têm os olhos abertos para as coisas materiais, para as coisas mundanas e para as coisas pecaminosas. Elas são cegas. Quando Deus fala na casa, ela não vê. Quando Deus se manifesta na casa, ela não vê. Quando Deus fala na casa, ela não ouve. Mas quando lá no mundo fala alguma coisa, os ouvidos delas estão abertos, os olhos delas estão abertos. Gente cego, gente surdo e não percebe. Espiritualmente falando, Deus não recebe adoração de pessoas cegas espirituais. Deus não recebe culto de pessoas cegas espirituais. Deus não recebe oferta de pessoas cegas espirituais. A pessoa cega espiritualmente falando, ela não oferta por amor, ela oferta por barganha, ou ela oferta por necessidade. A pessoa cega espiritualmente falando, ela não serve com alegria, porque ela não enxerga a Deus. Então logo ela diz: estou fazendo para o homem, estou fazendo para a igreja, estou fazendo para as pessoas. Levante a sua mão para o alto nessa noite, diga assim comigo: em nome de Jesus, na minha vida eu rejeito toda cegueira espiritual, em nome de Jesus. Outro exemplo, coxo. Deus não recebe a oferta coxo, ou a oferta do coxo. Aqui fala de pessoas com dificuldade de andar, são paradas, acomodadas, sem iniciativa. Existem mudanças a serem aplicadas, mas elas não têm coragem de se prontificarem. Existe mudança a ser aplicada nos 12, na experiência dos 12 discípulos, precisavam lançar a rede, mas são pessoas que não estão dispostas a lançar a rede, sempre ficam para depois. Situações a serem resolvidas em casa, na igreja, em qualquer situação, elas não resolvem, nada acontece. Ou em casa, às vezes, escuta, maridão, às vezes precisa trocar aquele chuveiro, ele não troca, arrumar aquela coisa, ele não arruma, fica lá estragado, fica lá no canto, fica lá passando os anos e nada resolve. Pessoa assim não anda, pessoa assim não se esforça, pessoa assim só desiste, pessoa assim só reclama, pessoa assim não facilita as coisas e vive reclamando que a culpa é do outro. Olha o coxo ele está sempre buscando apoiar em alguém, o coxo ele está sempre esperando uma oportunidade de alguém. Deus não recebe a oferta do coxo, Deus não se alegra com a atitude do coxo. Isso aqui é espiritualmente falando. Quem está entendendo diz amém. Sabe aquela pessoa que ela está sempre esperando que alguém leve ela para a igreja? Ei, passa aqui em casa para me levar para a igreja. Mora do lado da igreja. Vai participar de uma campanha? Eu não vou participar. Está sempre pedindo ajuda, está sempre pedindo oração, está sempre, ei, hoje o Senhor vai curar os coxos espirituais em nome de Jesus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: não seja um coxo espiritualmente. Está numa crise financeira, só sabe pedir oração para os outros. 5h30 da manhã tem gente pagando preço aqui orando, por que não vem? Quem está entendendo diz amém? Crise no casamento, separa, não separa, separa, não separa. Por que não paga o preço? Por que não ora?
Por que não arrepende? Por que não quebranta o coração? Por que não se posiciona diante do Senhor? Sempre pedindo ajuda, sempre pedindo para o outro. Aí não tem problema nenhum pedir ajuda, mas o que não pode é ser coxo, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada. Olha, esses homens, eles não poderiam entrar diante da presença do Senhor, porque eles estavam dependendo de tudo e de todos. Nós precisamos adquirir a independência espiritual. E irmãos, se você trancar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho, Jesus está lá. Se na cozinha você fazendo o feijão, clamar ao alto, o socorro vem. Se você estiver na sua casa, ninguém está olhando, ninguém está vendo, você abre a sua boca e começa a falar com o Senhor se manifesta. Ei, não seja um coxo espiritual, fale com Deus, porque Deus se manifesta. Não fica dependendo de ninguém. Não fica dependendo de ninguém. Não fica murmurando, reclamando. Ai, ninguém veio aqui em casa orar por mim. Ai, ninguém lembra de mim. Ei, para! E cessa isso na sua vida em nome de Jesus. Quem está entendendo? Cessa isso na sua vida em nome de Jesus. Não se limite a esse tipo de pensamento. Se posiciona diante do Senhor. Deus me levantou para ser saudável. Eu não vou viver uma vida espiritual coxa. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, faz pelas coxas? Quem já ouviu esse ditado? Pois bem, você não é coxo, você é saudável, e espiritualmente você é cheio do Espírito Santo. Viva uma vida cheia do Espírito Santo, amém, povo de Deus? Terceiro, rosto mutilado. Já viu aquela pessoa que está sempre com a cara feia? Espiritualmente falando, a pessoa só vive de cara fechada, tudo para ela é ruim, tudo para ela é depreciativo, demonstra má vontade, anda de cara feia, não tem prazer em servir, não tem prazer em sorrir, sempre faz com má vontade. Temos aprendido a importância da inteligência emocional. Sem isto, a conquista será limitada e sem nenhuma expressão. Em 1 Samuel 16:18 diz que Davi era de gentil presença. Para conquistar e atrair pessoas, devemos ser pessoas agradáveis. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Devemos fazer tudo com alegria. O coração alegre formoseia o rosto, aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, você é alegre, você é feliz. Diga, fala com alegria, você é alegre, é feliz. Diga assim, ó, sorria mais. Mostra a caixa dentária aí, irmão. Sorria mais, meu irmão. Sorria mais, minha irmã. Você está vivo, você não está morto dentro de um caixão. Jesus é fiel na sua vida. Jesus tem cuidado de você. Jesus tem cuidado da sua família. Jesus tem prosperado a sua casa, a sua vida. Jesus tem te dado saúde. Jesus tem te dado alegria. Jesus tem sido fiel na sua vida. Ei, você tem motivo para se alegrar. Mas aquelas pessoas que entram com o rosto mutilado na casa do Senhor, Deus não se agrada. Deus não se agrada de gente sisudo. Deus não se agrada de gente que não sorri, gente de cara fechada, cara amarrada. Sabia que tem muita gente assim? Mas o Senhor quer colocar o sorriso no seu rosto hoje. O Senhor quer colocar alegria na sua vida. Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Deus quer colocar sorriso no seu rosto. Deus quer colocar alegria na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer colocar o sorriso no seu rosto, a alegria na sua vida. Você vai ter motivo para sorrir, ou pelo menos Deus vai te dar o entendimento de tudo que Deus tem feito, para você sorrir com júbilos de alegria, para glorificar ao Senhor. O cego, espiritualmente falando, ele só olha para a coisa que é problema. Mas quando Deus cura a cegueira espiritual, as pessoas começam a enxergar luz no fim do túnel. Elas começam a enxergar saída. Elas conseguem enxergar a presença de Deus. Elas começam a ver a glória de Deus manifesta. Existem pessoas que às vezes são amarguradas porque elas estão cegas. Elas não conseguem ver Deus no negócio.
elas não conseguem ver Deus na casa, elas não conseguem ver Deus no casamento, elas não conseguem ver Deus na família, elas não conseguem ver Deus na igreja, elas não conseguem ver Deus, elas não veem Deus, são cegas. Mas hoje o Senhor Jesus vai liberar cura sobre nós, em nome de Jesus. Outro tipo de situação que Deus não recebe oferta é a oferta do pé quebrado. O que é a oferta do pé quebrado, pastor? É aquele que não anda direito. É parecido com o coxo. O coxo é parado e anda devagar. Não desenvolve porque tem o pé quebrado. Mas esse não desenvolve porque tem o pé quebrado. O pé quebrado é aquele que manca e também anda devagar. Temos sempre que ficar esperando por ele. Todo mundo já terminou, ele ainda não terminou, ele ainda está começando. Todo mundo já recebeu, ele ainda não recebeu. As pessoas já estão avançando e ele ainda não avança. Todo mundo está evangelizando, ele não evangeliza. Todo mundo está fazendo e ele não está fazendo. Tem pastores que também são assim, sabia? Tem pessoas que são assim, elas não vão, elas não avançam. Tem líderes que também são assim. Tem pessoas que às vezes elas estão com o pé quebrado, está todo mundo rompendo e ela não vai. Você já viu gente assim? Tem um emprego para você, o emprego é assim, assim, assado. É para aquela pessoa, a pessoa tem total condição. Ela fala, não, para mim não dá, eu não consigo. É gente com o pé quebrado. Aí o outro vai lá que às vezes nem tem o mesmo conhecimento que ela tem, nem tem a mesma. Vai lá, pega e faz e dá certo. Quantas pessoas estão deixando de receber coisas de Deus, ou de tomar posse de bênçãos de Deus? Por quê? Porque espiritualmente elas estão com o pé quebrado. E Deus não se agrada disso. Porque tem coisa que Deus já preparou que é para você. E você precisa caminhar em direção a isso que Deus quer te dar. Existem pessoas que elas querem as bênçãos, elas querem os milagres, mas na vida espiritual elas andam com o pé quebrado. Para a oração ela vem morrendo. Para o culto da vitória, 7 campanhas, 7 semanas, para ela não consegue. 7 semanas, chega na segunda semana, hoje tem culto da vitória. Ai meu Deus, parece que está carregando uma bola de ferro no pé. Não consegue congregar. Quando é culto de campanha de oração, não consegue vir. Quando é consagração, não consegue consagrar. Quando é campanha de oração, não consegue orar. É quebrado, espiritualmente falando. Mas eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai consertar o pé de muita gente hoje. Deus vai consertar. Você vai entrar 2024 com o pé saudável. Você vai entrar 2024 com o pé são. Você vai ser de oração, você vai ser de consagração, você vai ser de jejum, você vai ser de campanha, vai ser canela de fogo, vai ser reteté de Jeová, vai buscar unção, vai buscar poder, vai buscar autoridade. Não vai ter o pé quebrado, não vai depender de ninguém, porque você vai ter a sua vida espiritual diante do Senhor equilibrada, para a glória de Jesus. Não vai precisar ficar dependendo de ninguém. Faz por mim, busca, não. Você vai ter sua vida diante de Deus, vai ter sua intimidade com Deus. Deus vai falar com você, você vai ter discernimento espiritual. Quem está entendendo diz amém. E as coisas que precisam ser feitas você vai fazer. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, o que precisa ser feito você vai fazer, porque Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, e você vai concluir no nome de Jesus. Outra questão, mão quebrada. Deus não recebe, Deus não se agrada. O que é mão quebrada, pastor? Somos sacerdotes do Senhor. O que é mão quebrada? Tudo é pesado para Ele. Já viu aquela pessoa que nunca dá, tudo é pesado, reclama de tudo, tudo é dificultoso, vive dando desculpas, sempre tem um argumento. A visão é muito trabalhosa, não dá para fazer, o curso é muito difícil, essa faculdade é tempo demais, não dá. Ei, irmão, essa pessoa que vive sempre reclamando porque está com a mão quebrada, é que ela não quer colocar a mão na massa. Já viu aquela pessoa que ela reclama para não fazer? Ela reclama para não fazer. A mão quebrada também representa a pessoa infiel a Deus nos dízimos e ofertas. Pastor, de novo, irmão, é Bíblia.
É Bíblia, não adianta rebolar no banco não, é Bíblia. Quem está aqui nessa noite? É Bíblia. A mão quebrada representa o não dizimista, não oferta, não dá, e quando faz, faz com dó, não é servo, nem estende a mão para ninguém, e quando faz, canta, fala, se expõe. Ô irmão, rapaz, tinha uma pessoa ali, ó, rapaz, fiquei com dó dele, aí eu peguei e dei 100 para ele, já ganhou seu tesouro aqui, já ganhou o tesouro aqui, porque a Bíblia diz que a tua mão direita faz, a tua esquerda não deve saber, porque o Senhor irá te recompensar. Ah, fulano está não sei o quê, ei, mão quebrada, não é fiel a Deus, é infiel a Deus. A mão quebrada não prospera, a mão quebrada não prospera, vai estar sempre endividado, vai viver uma vida parecendo que está bem, mas na verdade só Ele e Deus sabe como está a conta bancária. Quem está aqui comigo nessa noite? A mão quebrada representa a infidelidade. Deus não se agrada. O não dizimista, o não ofertante, quando dá com dó, não é servo, não estende a mão para ninguém, tem dificuldade para pagar, para cumprir seus compromissos. Numa equipe de servos, ele é o que menos faz. É a mão quebrada. Por quê? Não consigo. A mão está quebrada, não dá para fazer. Faz um mutirão na igreja, não consigo carregar tijolo. Faz um serviço, alguma coisa, para mim não dá. A mão está quebrada, não consegue servir, não consegue ajudar, não consegue estar junto, não consegue servir ninguém. Quem está entendendo diz amém. Mas hoje o Senhor vai restaurar mãos aqui nessa noite também, em nome de Jesus. O Senhor vai restaurar mãos, as suas mãos servidoras, sua mão que estende para o fraco, para o oprimido, para a viúva, para o órfão. O Senhor vai curar as suas mãos que sempre estão abertas, estendidas para abençoar, olhando apenas para o Senhor, olhando apenas para o Senhor. Quem está entendendo diz amém. Olhando apenas para o Senhor, sendo fiel a Deus, independente de quem não é. A pessoa da mão quebrada não é fiel a Deus e ainda fica botando o dedo em quem também é igual ele. Fulano é infiel. Por quê? Porque os infiéis se conhecem. Os infiéis se conhecem. É sempre assim. Os infiéis se conhecem. Mas o Senhor nessa noite está ministrando nas nossas vidas, porque hoje Deus quer restaurar mãos. Escuta, se você entender essa palavra, Deus vai restaurar tuas mãos e você vai começar a prosperar. Deus vai restaurar tuas mãos e você vai andar em fidelidade ao Senhor, e as bênçãos do Senhor vão recair sobre a sua vida. Não é culpa de ninguém, não é culpa de Deus. Permita Deus restaurar suas mãos, assim como o Senhor fez com aquele homem com a mão ressecada. Deus chamou ele para o meio, e quando ele veio, o Senhor tocou nas mãos dele, e as mãos deles foram curadas. Deus quer restaurar mãos nessa noite. Glória a Deus. Outra coisa, o corcovado. O corcovado, Deus não se agrada também. Tudo é pesado para ele. Reclama, dificultoso, vive dando desculpas, sempre tem argumento, é muito trabalhoso, não consegue. Eu não vou servir no ministério não, porque é pesado demais. O ministério de louvor tem que sair a segunda, terça, quarta, quinta tem culto, sexta tem uma folga, mas sábado já tem ensaio de novo, domingo para o culto. Não consigo exercer meus talentos no ministério de louvor não, porque é muito ensaio. Ministério diaconal trabalha demais, fica lá na igreja, tendo que sorrir para todo mundo, cumprimentar, tem um mutirão, tem alguma coisa para fazer, visitar alguém. Eu não vou ser diácono não, porque trabalha demais. Eu não vou precisar. Ei, o corcudo não aguenta nada, tudo para ele é de ruim, tudo é difícil. O corcudo, quando Deus dá uma oportunidade para ele, ele fala: eu não dou conta, é pesado para mim. Escuta, eu sou profeta do Senhor sobre a tua vida hoje. Aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, você dá conta. Deus confiou a você. Basta você se posicionar. Basta você fazer para Deus. Basta você se esforçar.
Basta você reconhecer que você é necessitado da graça do Senhor, que Deus vai te sustentar, e você vai fazer com excelência, para a glória do nome de Jesus. Se coloque diante do Senhor. Você não é melhor do que ninguém, nem pior, mas você é filho, é filha. Quem está entendendo diz amém. É filho, é filha de Deus. O anão: pastor, Deus tem problema com anão, com gente pequena? Não, Deus não tem problema com gente pequena. Isso aqui não é fisicamente, isso aqui é espiritualmente falando. Existem pessoas que, muitas das vezes, tudo para ela é grande demais. Se acha o verme do carrapato. Eu não dou conta, tudo é grande demais, ela olha tudo para cima, porque se acha tão pequeno, irmãos. A Bíblia diz assim, que nós possamos diminuir, que ele cresça. Verdade, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia não diz para você se sentir o verme do carrapato. A Bíblia não diz para você achar que você é o pior dos piores, não. A palavra do Senhor, ela nos garante de que o nosso Deus, Ele nos olha como príncipes e princesas. O nosso Deus, Ele nos olha com amor eterno, a qual Ele nos comprou. O Senhor nos olha com um olhar de excelência. Nós nunca podemos achar que somos fracos demais. A pessoa anã, espiritualmente falando, ela anda por aquilo que ela vê, e não por aquilo que ela crê. Deus disse: diga ao fraco, sou forte. Diga isso nessa noite: eu sou forte. Mas diga com força: eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. No Senhor, eu sou forte. Aleluia. Aleluia. Irmão, o dia que você estiver fraco, se sentindo fraco, pega esse texto. Pega esse texto, Joel capítulo 3, verso 10. Diga: o Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você está desanimado? Eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. Está se sentindo fraco? Eu sou forte no Senhor. Os problemas estão vindo, eu sou forte no Senhor. Deus vai me sustentar. Quem está entendendo diz amém. Não se sinta pequeno. Diga para a pessoa do seu lado: não se sinta pequeno. Você é grande no Senhor. Você é grande no Senhor. Você é grande no Senhor. Defeito no olho. O que você acha quando Deus fala sobre defeito no olho? Aqui fala da visão limitada. Gente com a visão pequena. Este não é cego, mas enxerga muito pouco. Não consegue ver o que os outros estão vendo. Quem tem visão limitada não consegue sonhar. Quem não sonha não terá nada. Deus é um grande sonhador. Ele sonhou com um homem vencendo o diabo, mesmo parecendo impossível de acontecer. E veja, o diabo foi vencido por um homem, e esse homem é Jesus de Nazaré, que o venceu na cruz do Calvário. O defeito no olho, irmão, muitas das vezes estraga a adoração que estamos prestando ao Senhor. Porque quem tem o defeito no olho, ele enxerga o problema em todo mundo, menos em si mesmo. Quem tem o defeito no olho, ele enxerga todo mundo está errado. Eu sou o sertão. Todo mundo está errado. Eu sou o santão. Todo mundo está errado, mas eu sou bom. Eu sou bom. A palavra do Senhor diz: tira a trava do teu olho, para que você possa também enxergar o argueiro no olho do teu irmão. Ao contrário, pare de olhar para o argueiro do olho do teu irmão, quando você consegue tirar a trava do teu olho. Porque muitas pessoas, elas estão olhando apenas para o erro das outras, mas elas não percebem o quanto elas são falhas diante de Deus. Sabe o que nós precisamos, irmão? Escuta, olha para mim. Nós precisamos clamar a Deus misericórdia todos os dias pelas nossas vidas. Carecemos da misericórdia do Senhor. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a palavra do Senhor que diz. Quem sou eu? Quem sou eu para apontar o dedo
para o pecado de alguém. O que eu posso fazer como servo do Senhor é estender a mão, apoiando o pecado, não, corrigindo à luz da Bíblia, mas em amor, mas estendendo a mão para que o pecador se levante. Quem está entendendo isso? Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, não olhe para o erro do teu irmão. Não olhe. Não olhe. Não dê atenção. Porque se você ficar dando atenção, meu irmão, Deus vai rejeitar a sua adoração. Deus vai rejeitar a tua oferta. Deus vai rejeitar o teu culto. Porque você está olhando para o pecado das pessoas e deixando de olhar para Jesus. Diga comigo nessa noite, levanta a tua mão para o alto, diga: o meu olho está para o céu. O meu olhar está em Cristo. O meu olhar é para Cristo e não para as pessoas. Quem entendeu diz amém. Deus não aceita a oferta dos sacerdotes que entregam ofertas com sarna, oferta com defeito de pele. Pessoas com feridas abertas, purulenta, mancha, com escamas. Isso fala de pessoas que mantêm feridas abertas, não perdoa, fica sempre lembrando, falando novamente, sempre trazendo o passado de volta. Manchas na pele, fala de pessoas que mantêm marcas do passado, não renuncia a pecado, não abandona definitivamente, está sempre magoado, ferida nunca fecha, dessa forma acaba ficando isolado, pois é difícil de conviver, por estar sempre relembrando e mexendo em ferida. Quem perdoa libera, fica liberado e prospera. A ferida fecha, não dói mais, e a paz inunda o seu coração. Sabe aquela pessoa que só vive remoendo o passado? Fizeram para mim. Quando? 20 anos atrás. Tem 20 anos que você está sofrendo essa miséria, porque não perdoou. Mas eu não consigo. É verdade, você não consegue, mas Jesus em você consegue. É verdade, você não dá conta, mas se você deixar Jesus entrar em você, Jesus Cristo trabalha em você e você vai dar conta. Eu não consigo perdoar, me maltratou demais. Eu não estou aqui para minimizar o seu sofrimento, mas eu estou aqui para potencializar o seu Deus. O seu Deus tem poder para fazer. O seu Deus tem poder para fazer diminuir dentro do seu coração essa maximização da dor do passado, da ferida do passado, do que foi feito lá atrás. Deus quer que você rompe, Deus quer que você avance, Deus quer que você prospere, Deus quer que você viva, mas para isso, você precisa deixar o passado para trás. Quem está entendendo isso? Amém? Deixa a ferida para trás, defeito, sarna, pijes na pele, espiritualmente falando, são as situações não perdoadas. Irmãos, entrar num culto como esse, com a presença do Senhor, um louvor como esse, a pessoa não conseguir sentir nada, ela não conseguir dar um glória a Deus, ela não conseguir dar um aleluia, ela não conseguir perceber a presença do Espírito Santo. Tem alguma coisa errada ou não tem? O problema não é o culto, o problema não é o louvor, o problema não é o pregador, o problema não, você precisa ter coragem de dizer: Senhor, o problema sou eu. O problema sou eu, Senhor, não estou bem, eu estou com problema, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajuda, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Quem está entendendo diz amém. Nós precisamos ter coragem de fazer isso, nós precisamos ter coragem de falar para o Senhor. E por último, para concluir, Deus também não se agrada das pessoas que oferecem oferta para o Senhor, seja da sua própria vida ou ofertas estéril. Quais são as ofertas estéril, pastor? Muitas pessoas que muitas das vezes não geram filhos espirituais para o Senhor, são crentes há muito tempo, mas nunca pregou para ninguém, já entregou a vida para Jesus, mas não tem coragem de falar que Jesus salva, não tem coragem de falar que Jesus liberta, não tem coragem de falar que Jesus cura, não tem coragem de falar que Jesus restaura. É aquele que não gera filhos espirituais, não faz discípulos, pessoas infrutíferas. Deus nos chamou para sermos frutíferos, porque existe uma grande colheita, amém, povo de Deus?
Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Há uma grande colheita. E que o Senhor precisa dos santos. O Senhor precisa do seu povo. O Senhor precisa daqueles trabalhadores da seara do Senhor, para ir lá pregar o evangelho e colher os frutos, que são almas para o reino de Deus. E para isso Deus me chamou e te chamou. Deus me chamou e te chamou. Uma campanha evangelística. As pessoas esperam, vou não. Vamos liderar uma célula, não vou não. Vamos fazer uma casa de paz. Estéril espiritualmente. Deus não se agrada, porque Deus não nos salvou para a esterilidade. Deus nos chamou para a filiação. Deus nos chamou para multiplicação, para frutificação. Diga comigo nessa noite, levante sua mão bem alta em nome de Jesus, diga assim, ó, eu não quero ser estéril. Em nome de Jesus, eu rejeito a esterilidade da minha vida. Em nome de Jesus, diga, eu sou frutífero. Eu sou frutífero. Eu sou frutífero. Em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença. Você pode até se sentir o menor de todos, mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: sou eu quem faço através de você. Sou eu quem levanto. Sou eu quem sustento. E o Senhor está fazendo coisa nova. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo coisa nova. O Senhor está fazendo coisa nova. Talvez nessa mensagem você pode se identificar com alguma das características. Eu não sei quais delas. Talvez o pé quebrado, talvez a mão quebrada, não sei. Eu não estou aqui para apontar nada para você. Talvez o defeito seja no olho. Talvez seja uma característica de anão, tudo é grande demais. Ou corcovado, tudo é pesado demais. Ou o pé quebrado. Ou o rosto mutilado, sempre de cara feia, ou coxo, ou cego, não consegue enxergar as coisas de Deus. Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje: começa um novo tempo de Deus para a tua vida.